Olá, muito bem-vindo ao canal da Ateliê Vita Colorita. Eu sou a Vivi De Gaspari e hoje nós vamos fazer essa necessaire do bebê que eu fiz para presentear. É um modelinho clássico, porém eu vou ensinar aqui o meu jeitinho de fazer com as minhas medidas. Aqui na parte da frente tem um bolso para colocar o lencinho umedecido. Fechamento desse bolso é com zíper. Na parte principal da necessaire cabem as fraldinhas, também cabe outros objetos pequenos. E aqui atrás eu fiz também um bolsinho plástico com botão para colocar uma pomadinha ou algum item pequeno. Fiz essa alça lateral com botão, exatamente para que a mamãe possa colocar essa necessaire pendurada no carrinho, no berço ou onde ela precisar. E aí, vamos fazer? Aqui nessa peça você pode trabalhar com o tecido que você tem em casa ou com painel sublimado. Se você for fazer com o tecido que tem em casa, você vai estruturar o tecido da maneira que você preferir e vai utilizar o molde que eu preparei para você. Esse aqui é o molde do bolso, mas tem também o molde do corpo e também o esquema de medidas para quem prefere desenhar o próprio molde. Você baixa o PDF do molde no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Para cada uma dessas partes eu vou precisar de um forro. Então aqui eu já separei o meu forro de nylon emborrachado. Esse é um nylon bem fininho, ele é impermeável porque a parte de trás é emborrachada. Então eu vou ter um forro para o bolso e você tá vendo aqui que eu cortei maior porque eu vou refilar depois. E duas partes do forro para o corpo. Aqui eu também tô deixando a parte do forro maior, tanto faz se você quiser já cortar no molde. Eu também vou fazer um bolso plástico na parte de trás. No arquivo de molde tem a medida do bolso. Você pode tanto fazer com o plástico, esse aqui é um vinil translúcido 0.20, como também com a tela vôlei. Vou precisar de viés para dar acabamento nos bolsos. Você pode fazer com o viés da sua preferência. Eu gosto de utilizar o viés de sintético. Esse aqui é um sintético 0.8 de espessura com o fundo em malha. E eu cortei a tira com 2 centímetros de largura para poder dobrar ao meio e abraçar as partes que eu quero dar acabamento. Para a parte de cima do bolso plástico, eu quero fazer uma tira de acabamento mais larga. Então eu cortei com 3 centímetros e quando eu dobrar, vai ficar com um acabamento de 1,5 cm. Além disso, eu vou precisar de zíper, vou usar o zíper número 5, vou precisar de cursor e eu também vou precisar de uma alça. Você pode fazer essa alça de tecido ou com o material da sua preferência. A minha opção para essa alça é usar uma tira de poliéster, também conhecida como alça chique, e fazer o acabamento com o sintético Montana. Vou utilizar um botão de metal de pressão. Esse lado aqui já está pronto com a ponteira de sintético. Junto com o molde tem também o molde dessa ponteira para você poder riscar e cortar no sintético. Cada tira tem 3 centímetros de largura por aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Essa ponteirinha tem 6 centímetros de comprimento, também com a mesma largura. Nós vamos precisar de 4 partes de sintético. Aqui eu já tenho uma em cada lado. Vou começar queimando a ponta dessa alça para não desfiar. Depois de cortar o sintético, você também vai passar o isqueiro em toda a volta para dar acabamento. E o que nós vamos fazer, na verdade, é um sanduíche. Nós vamos colocar a alça no meio e vamos fechar as duas partes de sintético para dar acabamento. Porém, aqui eu vou te dar uma dica valiosa de acabamento. Normalmente, por mais que a gente queime a ponta da alça, ela pode ainda ficar querendo desfiar. Se eu simplesmente colocar essa ponta aqui, essa bordinha da alça pode ficar aparecendo aqui nas laterais e não vai ficar tão bem acabado. Então, nós vamos fazer um truque. Nós vamos dobrar essa alça ao meio e nós vamos fazer um pequeno corte em V, um chanfro aqui na parte que está dobrada. Desse jeito. E é claro que eu preciso queimar para não ficar desfiando. Feito isso, nós vamos agora passar cola. E agora que eu vou trabalhar com a cola de contato, vou escolher o lado que vai ficar na parte de baixo da minha alça. Então, o avesso do Montana para cima,
Vou passar cola de contato em toda a face. Vou colocar a alça aqui lado a lado com montana. Eu não quero chegar com essa ponta da alça rente com a ponta do sintético. Eu vou colocar mais para baixo. Então, dessa forma, eu vou me guiar até onde eu tenho que passar cola de contato na alça. Essa cola eu preciso esperar secar para poder unir as partes. Já passei cola também no avesso dessa outra parte do acabamento. E com a cola seca, eu vou posicionar o acabamento em cima da alça. Vou procurar aqui o alinhamento, onde eu passei cola. E essa parte onde eu fiz o corte no meio, eu vou encostar no meio do acabamento da ponteira de montana. Dessa forma, eu levei a parte das bordas da alça aqui para dentro dessa área do montana. Agora aqui eu preciso passar cola nessa parte de cima da alça. É que eu vou colocar novamente lado a lado para eu ver o alinhamento e vou esperar a cola secar. Colinha seca, eu vou posicionar o montana, alinhando aqui borda com borda nessa parte arredondada, lateral com lateral, pressiono bem e vou passar agora uma costura de acabamento. Como eu fiz aqui, vou usar a linha de nylon 60, que é a linha adequada para costurar sintético. Vou começar a costura por aqui, fazer a volta toda e terminar com 2 pontinhos de retrocesso. Fica assim, depois de cortar a linha bem rente, a gente queima as pontinhas para ela não soltar. E nós já temos então as 2 pontas de alça acabadas. O botão eu vou fixar somente no final, então eu vou reservar. Vamos preparar o bolso da frente, que é para colocar o lenço umedecido. Aqui na parte do painel sublimado, você vai ver que vem esse formato de contorno da abertura da tampinha do porta-lenço. Se você for adquirir o painel, você tem 2 opções. Você pode deixar assim, fechadinho, ou você pode cortar exatamente na linha e já deixar a abertura feita aqui no painel. Se você for fazer com o seu próprio tecido, você vai deixar fechado o tecido inteiro. O que eu vou fazer aqui no painel sublimado utilizando o molde é o que você vai fazer com o tecido que você tem em casa. Então, na parte do avesso, na parte de trás do tecido principal, eu vou colocar bem encaixadinho o molde e vou traçar esse contorno do molde. Então, no molde, eu preciso fazer essa abertura. Você vai observar aqui pelo lado direito que o traçado do painel sublimado é menor do que esse contorno do molde. Por quê? Porque no painel ele já está incluído margem de costura. Isso significa que se você recortar e deixar essa abertura no painel antes de costurar, você vai conseguir costurar normalmente, contornando aqui a costura com a margem de meio centímetro, que vai ser exatamente esse traçado que nós vamos fazer na parte de trás do tecido. Então, eu prefiro fazer assim, utilizar o molde e traçar o contorno. Com o traçado feito no avesso, eu vou posicionar aqui com o forro direito com direito. O meu forro está maior, fica mais fácil para a gente costurar. E eu vou fazer essa costura exatamente em cima do risco do traçado. Vou passar por cima dos primeiros pontos e dar um retrocesso. Agora aqui eu preciso abrir, então eu vou dobrar, fazer um corte. Eu vou agora remover esse miolo, deixando uma margem de meio centímetro. Depois de remover o miolo, eu vou dar uns piques nessas partes redondas. Cuidado para não cortar a costura. Agora eu vou passar esse forro aqui por dentro e desvirar. Ajeite bem a costura em toda a volta. Eu coloquei uns clips em toda a volta para segurar, porque o nylon emborrachado é meio difícil de vincar. Mas se você estiver trabalhando com tricoline, você vai conseguir vincar bem e passar a ferro essa costura para assentar o tecido. Então agora eu vou passar um pesponto de acabamento em toda a volta. E essa parte de trás, conforme eu venho costurando, eu vou deixando ela bem esticadinha. Fica assim, e agora eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta e refilar o excesso de forro. Vou pegar uma tira do meu viés, no meu caso aqui eu só vou dobrar o meio, e vou encaixar aqui nessa parte de cima
e prender com um pesponto de acabamento. Assim. Agora nós vamos pegar o zíper, que está cortado um pouco maior que o bolso, e nós vamos posicionar essa parte do viés sobre o zíper e passar a costura prendendo o viés no zíper. Aqui nessa parte de cima do zíper nós precisamos também de um acabamento em viés. Como o zíper é molinho e eu estou usando viés de sintético, fica um pouquinho mais chato abraçar o zíper direto com o viés e vir costurando. Às vezes a costura fica torta, a dobra fica torta. Então aqui eu posso fazer uso da cola de contato para me auxiliar. Eu passo cola de contato na extensão toda do avesso do sintético e vou passar um filetinho de cola aqui na bordinha do zíper, tanto na frente como na parte de trás, com a cola sequinha. Então agora eu posso vir posicionando em cima. O alinhamento do zíper bem no meio dessa tira, no tracinho que eu fiz. E vou dobrar aqui pro direito. Com o viés coladinho, agora eu só vou passar o pesponto na bordinha. Costura passada, verifica se do outro lado costurou. Então agora é o momento de colocar o bolso no corpo. Aqui a parte do corpo, você vai notar que a caixinha de leite, que é bem quadradinha, ela é na parte de baixo. A caixinha de leite de cima, na parte onde vai ter o zíper de abertura da nécessaire, tem uma medida maior aqui e uma medida um pouco menor aqui. Então essa aqui é a parte de cima, com essa medida menor de caixinha de leite. Eu vou posicionar essa parte do bolso alinhando bem certinho, borda com borda. E antes de prender o viés aqui em cima, eu vou passar uma costura de segurança prendendo toda essa volta do bolso no corpo. Porém, como eu não coloquei o cursor ainda, eu não vou passar a costura por cima do zíper. O alinhamento aqui nas laterais ficou bem certinho, sobrando o mesmo tanto dos dois lados. Então agora sim eu vou passar a costura aqui no viés. Depois disso eu já vou colocar o cursor e já vou refilar esse excesso de zíper. Esse bolso aqui da parte da frente já está pronto. Vamos agora fazer o bolso das costas. Para o bolso das costas, eu vou fazer o acabamento com o viés do mesmo jeito, abraçando e costurando na parte de baixo e também abraçando e costurando na parte de cima. A parte de cima eu escolhi fazer um viés mais largo, exatamente para que eu possa colocar o botão de fechamento em cima do viés e não direto no plástico. Isso vai evitar que o plástico rasgue com facilidade. Esse processo de abraçar com o viés e costurar é do mesmo jeito que eu já fiz, então eu não vou repetir. Bolsinho preparado com o viés. Então agora aqui na parte de cima eu já vou fixar uma das partes do botão. Aqui eu escolhi o botão plástico de pressão. Então eu já vou colocar uma parte do botão aqui, vou encontrar o meio bem certinho, vou fazer o furinho e vou fixar então uma parte do botão com a matriz apropriada, dessa maneira. Agora eu já vou posicionar aqui no corpo, me atentando que a parte da caixinha de leite que é menor fica para cima. Eu vou posicionar o bolso a partir da caixinha de leite 1,5 cm para cima. Então eu vou marcar aqui dos dois lados. Vou alinhar o bolso e passar uma costura prendendo de fora a fora. Depois que eu prender o bolso aqui embaixo, eu já vou passar uma costurinha de segurança nas duas laterais. Agora sim, eu vou marcar aqui a posição do botão na parte do corpo. Vou fazer o furinho com cuidado, inserir o botãozinho aqui por trás e aqui por dentro vem a outra pecinha do botão. E é só fixar. Prontinho o botão fixado. Com as duas partes já prontinhas, agora eu vou pegar os forros e vamos costurar o zíper principal da abertura da nécessaire. Vou pegar uma parte e um forro nessa parte de cima aqui com a caixinha de leite menor. Então eu vou posicionar o zíper direito com o meu tecido principal e aqui nesse momento eu vou passar apenas uma costurinha de segurança. Dessa forma, venho agora com o forro direito com o tecido principal. Eu vou virar para o lado de cá para eu conseguir visualizar melhor. E agora eu vou prender o zíper de forma definitiva, encostando o calcador normal da minha máquina na cremalheira do zíper.
Agora, antes de abrir, eu vou tirar esse excesso do forro aqui da parte de cima, junto ao zíper. Cuidado para não cortar o zíper. Agora sim, vou abrir, colocar avesso com avesso. Vou puxar bem certinho, vincar e passar um pesponto de acabamento nessa parte. Fica assim. Aqui eu já vou refilar essa parte de forro. Então, vou levantar aqui, cortar toda a volta para deixar igualzinho a parte principal. Prontinho, esse lado já está pronto. Agora eu vou repetir a costura no outro lado do zíper, costurando aqui essa parte de cima, direito com direito aqui com o zíper. Vou me preocupar agora em alinhar lateral com lateral dessa parte que já está costurada e vou passar primeiro a costurinha de segurança. Depois disso, eu vou acrescentar o forro aqui desse lado, direito com direito, e passar a costura definitiva, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Com a costura feita, vou também refilar o forro aqui junto ao zíper, abrir, colocar avesso com avesso, rebater a costura aqui e depois refilar o meu forro. Fica dessa forma, cada lado com o seu forro. Agora eu vou passar o cursor aqui no zíper, deixo o cursor aqui no meio e agora eu vou trazer tecido principal com tecido principal, forro com forro. Vou alinhar laterais e fundo. Eu vou fechar as duas laterais aqui do tecido principal e a parte de baixo. Aqui no forro eu vou fechar também as duas laterais e aqui na parte de baixo eu vou deixar uma abertura para desvirar. Com tudo costurado, nós temos aberto então só aqui o fundo do forro e as caixinhas de leite. Nós vamos começar fechando a caixinha de leite aqui onde tem o zíper, porque depois que a gente costurar aqui, a gente pode abrir o zíper e manusear com mais facilidade o restante das caixinhas de leite. Eu preciso verificar qual é o lado que eu vou colocar a alça, porque agora nessa costura eu preciso embutir uma das alças aqui e a outra embaixo. Então eu vou começar por essa caixinha de leite. Eu preciso abrir aqui essa caixinha de leite, então eu vou fazer esse movimento. Aqui é o tecido principal. E você vai ver que vai bater certinho, vai encontrar bem direitinho os cantinhos da caixinha de leite e a costura lateral vai bater certinho no meio do zíper. Aqui eu tenho o forro, aqui eu também vou ao mesmo tempo abrir a caixinha de leite do forro, aqui eu consigo colocar a minha mão por dentro. Aqui no forro vai ser a mesma coisa, você vai encontrar a costura lateral com o meio do zíper, aqui pelas costas do zíper. Na hora de costurar, eu vou tomar o cuidado de tombar uma costura para um lado e a costura do forro eu vou tombar para o lado oposto. Quando eu for costurar a caixinha de leite aqui de baixo, eu vou me atentar para o lado que eu tombei na caixinha de leite de cima para tombar para o mesmo lado. Aqui, antes de costurar, eu preciso inserir um lado da alça. Eu vou colocar a ponteira lá para dentro e eu vou costurar essa parte aqui que tá sem acabamento. O lado direito é o lado mais bonito, onde eu fiz aquele pesponto de acabamento aqui na ponteira. Esse lado eu vou colocar direito com direito para o zíper. Então eu vou colocar aqui dentro do tecido principal e eu vou deixar uma sobra de segurança. Agora sim, eu vou lá para a máquina e vou passar essa costura aqui, bem reforçada. Fica assim. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui desse lado, só que aqui eu não preciso colocar a alça. Passada essa costura, eu já posso colocar a mão aqui dentro e abrir o zíper. O lado que eu coloquei a alça, eu preciso colocar a outra ponta da alça aqui. Eu vou entrar primeiro com a ponteira, então o avesso da ponteira vem acompanhando a lateral da nécessaire. Vou deixar uma sobrinha, vou passar a costura, aqui do outro lado eu vou fechar do mesmo jeito e também as duas caixinhas de leite do forro. Depois de costuradas todas as caixinhas de leite, a gente vai cortar esse excesso de zíper e o excesso das alças e queimar para não desfiar. Agora, se você colocou o bolso plástico como eu, você pode aquecer essa peça com o secador para poder desvirar com mais facilidade. E aí nós vamos fechar essa abertura do forro com uma costurinha na máquina, virando aqui as bordinhas para dentro. Costurinha passada, é só colocar o forro lá para dentro. Agora aqui só falta fixar o botão. Então eu tenho as duas ponteiras aqui se encontrando.
eu vou sobrepor uma ponteira na outra e vou fazer os furos para fixar o botão de pressão. Aqui eu recomendo que na ponteira que for ficar por cima, você não coloque o botão muito na ponta. A gente precisa de um espaço dessa ponteira para segurar e puxar para abrir o botão. Então eu recomendo que você coloque esse botão pelo menos a 3 centímetros para dentro. Vou marcar, fazer o furinho com o vazador e fixar o botão. No meu Instagram tem um vídeo específico de como fixar o botão de pressão. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E depois de fixado, o botãozinho fica dessa forma. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Lembrando que todos os links e as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Disse Jesus: deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Mateus 19:14.